aí, pessoal? Tudo bem? Professor Ego, professor de Geografia de vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas remotas falando do ciclo da água e do relevo continental. O ciclo da água, pessoal. O ciclo da água é o movimento que a água faz entre a litosfera e a atmosfera, certo? Está diretamente relacionado ao calor, à energia exalada pelo Sol na superfície terrestre e é dividida em 4 etapas. Evaporação e transpiração é quando a água ela se evapora para a atmosfera, sai da litosfera para a atmosfera. Quando ela chega na atmosfera, ela forma nuvens, que é a parte chamada de condensação. Essas nuvens elas vão absorvendo umidade até chegar a seu ponto de saturação. Após o ponto de saturação vem a precipitação. Essa precipitação é quando ela retorna para a superfície da Terra, para a litosfera, certo? A precipitação pode ocorrer de 3 formas. A mais comum é a chuva, mas a gente tem a neve e o granizo, e a infiltração ou escoamento superficial. Boa parte dessa água que retorna para a superfície ela infiltra no solo e outra parte escorre superficialmente. Então, dentro do processo de evaporação, a gente tem a transpiração das plantas, também chamado de evapotranspiração. Então, eu tenho a evaporação, condensação, formação de nuvens, precipitação, forma principalmente de chuva, e infiltração e escoamento superficial, formando um ciclo chamado de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Para onde vai a água que cai na atmosfera? A precipitação, que ocorre em chuva, granizo e neve, ao cair na atmosfera, toma 3 destinos. Uma parte infiltra-se no solo e nas rochas, a neve e o granizo após o derretimento, a chuva que já vem em estado líquido, logo que ocorre ela infiltra no solo e nas rochas. Outra parte da água precipitada evapora antes de chegar à superfície e retorna à atmosfera. Então, antes mesmo de chegar à superfície, ela já evapora. E uma terceira parte escoa pela superfície da Terra, sendo coletada pelos rios, lagos e oceano. Então, eu tenho a infiltração no solo, a evaporação antes de chegar na superfície e o escoamento na superfície terrestre, formando os rios, lagos e oceanos. O escoamento superficial da água. Ao absorver a água da chuva, o solo e as rochas podem ficar saturados, condição que não conseguem absorver mais água. Quando o ponto de saturação é atingido, a água escoa pela superfície terrestre que, como sabemos, não é plana. Esse processo recebe o nome de escoamento superficial da água e engloba as enxurradas, as torrentes e os rios, que possuem grande poder de alteração do relevo. As águas das chuvas, com seu poder de destruição, lavam o solo e as rochas. Processo chamado de lixiviação. Então, essa ação da água das chuvas, de lavar os solos e as rochas de maneira superficial, chama-se lixiviação. E transporta, pelas enxurradas, partículas de solo e fragmentos ou detritos de rochas, para depois depositá-los em um local mais baixo do relevo. Vê-se assim que a água da chuva realiza destruição de formas do relevo, transporte e deposição de materiais do solo e das rochas. O escoamento da água nas áreas rurais. Nas zonas rurais, dependendo da quantidade de chuva e de ocorrência de enxurradas, os rios transbordam, colocando em risco as plantações. Por isso, torna-se necessário evitar o assoreamento do curso das águas, ou seja, a deposição de sedimentos em seu leito. Além disso, é importante evitar o depósito de lixo nos rios, o que impede o escoamento livre das águas, causando inundações. Pessoal, assoreamento do curso das águas é o assoreamento dos rios. O que é isso, pessoal? É a deposição de sedimentos dentro do rio, no leito do rio, que é muito comum aqui no Rio Parnaíba. Você vê esses bancos de areia no meio do Rio Parnaíba, aqui entre Timon e Teresina,
aquilo ali é o que a gente chama de assoreamento do rio. Como forma de impedir os efeitos negativos do escoamento superficial das águas, os agricultores empregam técnicas de uso de solo para conter erosão. É o caso do terraceamento de encostas e do emprego de curvas de níveis. Então, pessoal, aqui a gente tem o alagamento de áreas rurais, certo? Por causa do excesso de chuva, e o assoreamento dos rios. Como eu falei para vocês, a gente tem como exemplo o nosso rio Parnaíba, né? São esses bancos de areias que aqui no rio Parnaíba são chamados de coroas do rio Parnaíba, certo? Esses bancos de areias que se formam no leito dos rios é causa, né, chamado de assoreamento dos rios. Escoamento da água em áreas urbanas. Muitas cidades possuem construções edificadas em encostas de morros e montanhas, locais geralmente considerados áreas de risco. Essas áreas são impróprias para a construção de habitações, pois nelas há grande probabilidade de ocorrência de eventos prejudiciais à vida humana, como deslizamento de terras, como a gente observa aqui na imagem, pessoal. Toda essa área, né, ela está em uma área de risco, porque à medida que for chovendo, a água vai infiltrar no solo, né, deixando esse solo mais propício a um processo erosivo, pela falta de vegetação nessas áreas de onde há construção, certo? Então, né, como que é muito íngreme, a tendência é que venha a enxurrada, ela escorra levando uma grande quantidade de areia, tirando mesmo, cavando essas áreas e fazendo com que essas habitações elas caiam pelo deslizamento, né? O que é muito comum em áreas urbanas de grandes cidades com relevo elevado, como São Paulo e Rio de Janeiro. De modo geral, as margens dos rios também são áreas de risco para a ocupação humana. Além do assoreamento, o despejo de detritos ou lixo, garrafas, móveis velhos, entulhos, etc., em rios e córregos contribui para a obstrução do leito fluvial. Por outro lado, a impermeabilização do solo, resultante da pavimentação de ruas e avenidas, e ainda a ocupação de espaços por casas e edifícios, somados aos precários sistemas de drenagem urbana, bueiros ou bocas de lobo, impedem a infiltração da água no solo e aumenta o escoamento superficial. Então, essa imagem aqui, pessoal, você vê o leito do rio normal. Qual é o problema? No período da chuva, a tendência é que toda a água escorra para o leito desse rio e esse volume de água aumente, atingindo essas casas no seu entorno. Então, essas casas elas tendem, no período chuvoso, a ficarem embaixo d'água, né, ou sofrerem inundação por causa do aumento do volume de água no rio. Os agentes externos e internos do relevo. Os agentes de origem interna, os agentes modeladores terrestres. Então, pessoal, nós temos agentes internos, o nome já diz que atuam dentro da crosta terrestre, e os agentes externos, que atuam fora da crosta terrestre. Então, os agentes de origem interna, ocorrem no interior da Terra, dentro da crosta terrestre, mas influenciam na superfície, modificando o relevo. São eles o tectonismo, responsável pelas formas de montanha, por exemplo, né? Movimento das placas tectônicas, o vulcanismo, a atuação dos vulcões, e os terremotos. Esses agentes também são chamados de agentes estruturais ou de dinâmica interna. Então, são os agentes internos do relevo. Os agentes externos do relevo atuam na parte externa do nosso planeta, na superfície terrestre. É o caso das águas dos rios e enxurradas e da ação dos oceanos e mares, ventos, geleiras e seres vivos, incluindo os seres humanos. O intemperismo. Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos, químicos ou biológicos que provocam a desagregação e a decomposição das rochas. Os minerais que formam as rochas, em sua maioria,
se dilatam quando o ar é quente. Quando a temperatura diminui, eles se contraem. Esse movimento de dilatação e de contração provoca a desagregação das rochas. Isso é chamado de intemperismo mecânico ou físico. Essa variação de temperatura que faz com que as rochas se contraiam e se dilatam é a causa, causada pelo intemperismo físico. Os processos químicos estão ligados à ação das águas das chuvas, de rios, lagos, marés e oceanos, cuja ação provoca a decomposição dos minerais ou das rochas, transformando-os em partículas pequenas. Isso é chamado de intemperismo químico. Nos processos biológicos, os vegetais, os animais e até os seres humanos atuam sobre as rochas. Ao brotar entre as fendas das rochas, por exemplo, os vegetais acabam por desagregá-la. Esse processo, todo processo que tem uma intervenção de animais, vegetais e até dos seres humanos nas rochas, é chamado de intemperismo biológico. Então eu tenho 3 tipos de intemperismo, não esqueçam: intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Tipos de erosão, certo? Eu tenho 5 principais tipos de erosão, pessoal. Erosão pluvial, causada pelas águas das chuvas, provoca desgaste do solo. Em solos sem vegetação, provoca desgaste profundo. Erosão fluvial, causada pelas águas dos rios. Transforma o curso dos rios em vales profundos. Margens de rios sem vegetação são desgastadas pela força da água. Erosão marinha, causada pela água do mar. Provoca desgaste de rochas ou do solo litorâneo. Formam paisagens costeiras. É um processo natural. Erosão eólica, causada pela ação dos ventos, provoca intemperismo das rochas, transporta sedimentos para áreas mais distantes, é um processo lento. E erosão glacial, causada pela ação do gelo, ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que altera rochas e solos. Pode ocorrer em decorrência de avalanches que provocam desgastes das rochas, certo? Então eu tenho a erosão pluvial, causada pela água da chuva, fluvial, causada pela água dos rios, marinha, causada pelas águas do mar, eólica, pelo vento, e glacial, pelo gelo. Curso do rio, pessoal. Então aqui só para mostrar, uma imagem que tem semelhante no livro de vocês, que no rio a gente tem as nascentes, a gente tem os subafluentes e os afluentes, certo? Os afluentes são os rios que estão ligados ao rio principal, os subafluentes são rios que estão ligados aos afluentes, certo? Esse rio, ele tem um curso superior, curso médio e curso inferior, certo? E geralmente o rio ele deságua no oceano, o local onde ele deságua a gente chama de foz, tá bom? Então esse é um curso natural do rio, que vai da nascente até a foz, passando pelo curso superior, curso médio e curso inferior, bem próximo ao oceano, e tendo seus afluentes e subafluentes, ok? Ação das águas oceânicas, erosão marinha, erosão causada pelas águas do mar. Nós temos a ação destrutiva e a ação construtiva da água do mar, pessoal. Então, a ação destrutiva, a principal delas são as falésias. As ondas quebram sobre o relevo continental num processo de erosão destrutiva, esculpindo os paredões. Então, o esquemazinho aqui, a água vem e vai só aumentando, esse paredão, certo? Desgastando o relevo, formando essa imagem aqui que a gente tem, no Rio Grande do Sul, certo? A falésia de Torres, Aqui ocorreu todo esse processo aqui, a água veio
e vai batendo e desgastando, formando esses paredões. Então, nessa ação destrutiva, principal que a gente tem são as falésias. E na ação construtiva das águas do mar, a gente tem as praias, as restingas e os tômbulos. Qual é a diferença entre elas? As praias se formam graças à deposição de areia, uma mistura de grãos de quartzo e sedimentos, realizada por oceanos, mares e rios. As restingas são faixas de areia depositadas por correntes marinhas costeiras paralelamente ao litoral. Esses depósitos são feitos com apoio em pontas ou saliências da crosta litorânea ou em cabos, partes salientes do litoral ou das terras emersas que avançam em direção ao mar. E os tômbulos são cordões arenosos e pedregosos que unem uma ilha ao continente. Pode-se dizer então que o tômbulo é uma restinga unida a uma ilha. Então as diferenças aqui, pessoal. A praia, que é o mais comum, certo? Rios, mares e oceanos, se deposição de areia aqui. Aqui a restinga, né? Que é essa faixa de areia paralela ao mar. E o tômbulo, que é essa faixa de areia que liga uma ilha ao continente, certo? Então, é como ele diz, a restinga, o tômbulo é uma restinga ligando uma ilha ao continente, certo? A restinga não liga nenhuma ilha, é só uma faixa de areia paralelamente ao litoral e à praia, tá bom? E os agentes internos e modeladores do relevo, como a gente viu lá no início, pessoal. A gente tem o tectonismo. O tectonismo se forma pelo movimento das placas tectônicas, né, as placas que ficam onde está dividida a crosta terrestre em gigantescas placas, né? Então, esse movimento das placas tectônicas formam dobramentos e falhamentos, tá bom? Dobramentos são as grandes cadeias de montanhas da atualidade e falhamentos são as rachaduras na crosta terrestre, certo? Vulcanismo é a ação dos vulcões que alteram o relevo terrestre também, e terremotos também, que ocorrem geralmente, né, por choque entre placas tectônicas ou por movimentos da crosta terrestre, né, causando tremores de terras. Quando ocorre na terra é terremoto, quando ocorre no mar é maremoto, formando as famosas ondas gigantes chamadas de tsunami, certo? Então eu tenho esses três agentes internos do relevo, tá bom? Tectonismo, vulcanismo e terremotos. E agentes externos, pessoal, a gente costuma dizer que nós temos o intemperismo e a erosão. A gente viu que a gente tem 3 formas de intemperismo e algumas formas de erosão. Então, intemperismo e erosão são os agentes externos do relevo, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só falar. Até a próxima.